Com a graça de Deus, declaramos aberta a sessão solene em homenagem póstuma ao ex-vereador Gilberto Luna, requerimento proposto pelo grande companheiro vereador Raul Jugman. Queria fazer a composição da mesa. Convoco o vereador Aerto Luna, filho do ex-vereador, para compor a mesa. Convoco também o presidente do sindicato jornalista e o taxista Everaldo Menezes para fazer a composição da mesa. Convidamos também o senhor Gilvan Andrade, representando os taxistas. E na condição de presidente desta casa, tenho a honra de convidar o vereador autor desta imensurável proposta de homenagem póstuma, o companheiro Raul Jugman, para fazer a composição da mesa. Solicito a todos os presentes por solicitação de todos os companheiros. Você está intimado a compor a mesa. Gustavo Alfredo. Solicitamos a todos para de pé ouvirmos o hino nacional.
Meus amigos, a sensação que nos dá é que a presença de Gilberto é tão grande nesta casa que ele invocou a falência do sistema de som para que todos nós cantássemos o hino nacional. Solicitamos para que de novo todos nós fiquemos de pé por um minuto de silêncio ao companheiro e amigo Gilberto Luna. Solicito ao vereador Raul Jugman para proferir o seu discurso de homenagem pós-morte ao companheiro Gilberto Luna. Excelentíssimo senhor presidente dessa casa e presidente dessa sessão, vereador Vicente André Gomes, excelentíssimo senhor, amigo, companheiro, presidente da Comissão de Legislação e Justiça, filho do homenageado nessa sessão, vereador Aerto Luna, senhor Everaldo Menezes, presidente do Sindicato dos Taxistas, a quem eu aproveito para homenagear em seu nome todos os taxistas e familiares aqui presentes. Sejam muito bem-vindos a essa casa. Senhor Gilvão Andrade, representante dos taxistas aqui presentes. E o meu amigo, que tenho o prazer de aqui reencontrar, Gustavo Valfrido
presidente da União Geral dos Trabalhadores. Permitam-me também saudar o meu companheiro de bancada, vereador estreante como eu, excelente e talentoso representante do povo recifense, nosso amigo Eurico, aqui presente, senhoras e senhores, familiares, imprensa. Quando o presidente Gilberto Luna vinha ao mundo, no dia 4 de dezembro de 1935, sobre o mundo pairavam nuvens pesadas, escuras. 1935, 2 anos antes, tinha ocorrido o fato inicial que abriria o caminho para o fascismo na Europa, chamado incêndio do Reichstag. Reichstag é o parlamento, é o Congresso Nacional Alemão. Isso abriria caminho para que o fascismo fincasse as suas raízes na terra de grandes homens e filósofos como Goethe, como Hegel, como o próprio Marx. E 6 anos depois, com a invasão da Polônia em 1939, se deflagrava a Segunda Guerra Mundial. Catástrofe sem paralelo na história humana até hoje. No Brasil, 2 anos depois, nós saímos de uma semidemocracia e ingressávamos no Estado Novo. 2 anos depois, Getúlio Vargas dava o golpe do Estado Novo em 1937, do qual nós só iríamos sair da sua longa noite, aproximadamente 8 anos depois, em 1945, e coroaríamos essa saída em 1946, com a Constituição Liberal, uma das mais avançadas do país, a Constituição, a Carta de 1946. Eu cito isso para que a gente possa, em alguma medida, perceber o clima, o momento, a história, com H maiúsculo, claro, quando o menino, essa criança de o nome Gilberto Alves de Luna, nascia na cidade do Agreste de Belo Jardim, no dia 4 de dezembro de 1935. Eu não sei, acho que às vezes as mãos do destino nos dá certas missões, nos atribui, Aerto, certas responsabilidades que a gente mesmo não sabe, que a gente mesmo não tem consciência. Mas a verdade é que Gilberto, assim permita-me tratá-lo, vencida a adolescência e chegada à fase adulta, entra nos quadros do Exército Brasileiro, no qual irá exercer, e chegando a ser um graduado do Exército, durante 10 anos. Esse nós poderíamos assim chamar de um período, presidente, de transição. Porque a verdadeira vocação de vida, a escolha real e madura, que marcaria toda a sua vida, toda a sua história, se daria no momento mais adiante maduro da sua vida, aos 37 anos, quando ele decide entrar para o Sindicato dos Taxistas, aqui da nossa cidade, do nosso estado. Gilberto tinha então 37 anos. E mais do que essa escolha, dessa paixão de vida inteira nunca se afastará. Mais do que paixão, é uma autêntica confusão, no bom sentido, entre o destino de um homem e os destinos de uma categoria, e os destinos dos profissionais de táxi da cidade do Recife. Isso ele exercerá não apenas em vida,
mas acredito eu, pela sua influência, pelo seu exemplo, além da própria vida, junto aos seus companheiros. Mas aqui preste atenção à data, mais uma vez, 1972. Os mais velhos, aqui não vou citá-los para não ganhar inimizade. Não vou citar. Mas os mais velhos, como nós, devem recordar que em 1972 não era exatamente o momento para fazer uma escolha de entrar na vida sindical. Porque nós vivíamos a ditadura no seu período mais negro, período Médici. Lembram-se, os mais velhos aqui, que naquela época, o que se dizia, sobretudo pós-Copa do Mundo, a Copa de 70, era Brasil ame-o ou deixe-o, que era uma maneira de separar patriotas e brasileiros que eram contra ou a favor, não apenas do Brasil, mas sobretudo do regime autoritário. Pois bem, é no ano de 1972 que Gilberto vai iniciar, desafiando o momento, desafiando a história, a sua vida sindical. Vida sindical que nunca se concluiu durante toda a sua vida. Vida sindical a qual ele se dedicou todos os anos da sua vida desde então. 10 anos depois, Gilberto vai fazer uma nova escolha. 10 anos depois, ele, em certa medida, concluirá segunda base de apoio do tripé que foi toda a sua vida, que é a escolha da casa do José Mariano. Em 1982, aos 47 anos, maduro, portanto, uma vez mais, eu entro na política aos 50 anos. E sei os custos, os riscos de fazê-lo. Mas Gilberto irá fazê-lo também ainda num período autoritário. Além de ser sindicalista no momento em que era difícil ser sindicalista e exercer a sua atividade, Gilberto vai exercer, ainda nas trevas de plena ditadura, um mandato de vereador desta casa. E aqui passa, nesse plenário que nós estamos, 26 anos. Praticamente uma geração ou 2 gerações. Ele vive aqui. Ele vive a cidade do Recife. Ele vive os seus companheiros taxistas. Ele vive os sonhos, desejos e sofrimentos dessa nossa Recife, em nome do povo e da soberania popular. Mas nunca sem esquecer o fundamento da sua ação pública, que é a defesa da sua categoria e dos taxistas. Eu não tive o prazer e a honra de conhecê-lo pessoalmente, a não ser em momentos, presidente, muito fugazes, sociais, como se costuma dizer. Mas desde que me aproximei de Aerto, sobre o que vou falar mais adiante, eu passei a filtrar, eu passei a perceber alguns traços da sua personalidade. A bonomia, o espírito conciliador, sem deixar de ser firme, a atenção aos amigos, a lealdade com os companheiros, os bons modos, as boas maneiras, a disposição sempre para aquilo que é a arma primeira de um democrata, a persuasão, a conquista do outro pelo argumento, jamais pela força ou pela imposição. Foram características, Aerto, que eu percebi ao conversar e ao ouvir, inclusive o presidente, dentre outros, mas seguramente com muito afeto e muita amizade pelo seu pai, que nos trouxe um pouco da lembrança da sua passagem por aqui. Acho, olhando, me permita, a biografia do seu pai, Aerto, que ele poderia ter escolhido seguir carreira. Poderia ter escolhido ser deputado estadual, federal, e que mais o destino lhe reservasse, e o seu talento para a política, que era muito, lhe abrisse as portas. Mas fica evidente que 26 anos é uma escolha, é mais do que uma carreira, é uma escolha. Como é uma escolha ficar sempre ao lado da sua categoria.
que era a sua âncora da sua vida pública. Ele escolhe permanecer, presidente, nesta casa, ao lado do povo do Recife, vivendo as suas alegrias e as suas tristezas, como se diz. Porque esta, de fato, era a sua identidade pública, a identidade de um representante do povo do Recife. Ao longo desses 26 anos, aqui nesta casa, o vereador Gilberto Alves de Luna foi praticamente tudo. Primeiro, o secretário daqui da casa, é quem cuida, é o prefeito da casa, é o número 1 em termos de administração, excetuada a figura do presidente. Terceiro, o secretário, também aqui dessa casa, membro de todas as comissões permanentes, coautor e autor de diversos projetos da maior relevância para o povo e o bem-estar da cidade do Recife. Foi também aqui nessa casa líder do PR, Partido Republicano, vice-líder do PSDB, líder e presidente do Diretório Municipal do PRP, Partido Republicano Progressista. Exerceu cargos em razão da sua vida sindical, meu caro Gustavo, da maior relevância. Foi membro de diversos conselhos, como o Conselho Estadual de Trânsito, Federação Nacional de Condutores Autônomos, representando nacionalmente a sua categoria, Conselho do SESC, SENAI, Junta de Infração, enfim, seria talvez exaustivo aqui dizer o seu percurso, o que representou em cargos de responsabilidade, sempre exercidos com a responsabilidade que o cargo exige. E por isso, conquistou a confiança e o respeito de todos aqui presentes. Hoje de manhã, por acaso, ainda procurando agregar o que falar aqui hoje, me deparei com o requerimento do líder do governo aqui presente, Valdemar Borges, meu companheiro, ex-companheiro de partido, que tenho o prazer e a honra de aqui reencontrar. Vereador dessa casa, durante também muitos anos, companheiro de Gilberto, que fez um requerimento semelhante ao nosso, na Assembleia Legislativa. E lá conclui com uma frase muito bonita, muito pessoal. Faço isso como uma retribuição a quem tanto nos deu, tanto ensinou ao longo da nossa vida pessoal e profissional. Então, Valdemar, hoje de manhã eu via mais um exemplo daquilo que foi em vida o nosso Gilberto Alves. E que você, não apenas sob o ponto de vista político, ao pedir, não é? Igual honraria a ele na Assembleia Legislativa, dá um depoimento pessoal. E eu sei da sua sinceridade, porque nos conhecemos há muito, do que foi Gilberto na sua vida parlamentar e pessoal. Pois bem, eu falava aqui que Gilberto, a vida dele, de certa forma, tem 3 fundamentos. É como se fosse um tripé de vida inteira. Primeira, a questão sindical, que aqui já falei. Segundo lugar, nós temos a questão desta casa, a escolha dessa casa, não como porto, para partir para outros, alhures ou além, mas sobretudo como a casa dele, como lugar dele, e ele aqui permaneceu durante 26 anos. Mas o terceiro, que compõe a sua vida, que é tão clara, é uma trajetória tão marcante e marcada, é a família. É a sua família. Dizia-me ainda há pouco, Aerto, seu filho, ele dizia o seguinte: meu pai era o sindicato, a Câmara e a casa. A síntese dele, inclusive contou uma história, eu vou fazer uma pequena indiscrição aqui, presidente, com a sua permissão. Ele conta que certa feita o pai, que não era dado muito a viagens, o convidou para ir à Fortaleza, e toda a família. Então foi uma animação geral. A família ficou extremamente, não é? Puxa, que coisa. Não é? E lá foram. E eis que lá chegando, desfeitas as malas, Gilberto
puxa do braço pelo filho e disse: vamos procurar onde comprar camiseta, ônibus e boné. Porque ele estava pensando justamente que lá era um mercado extremamente favorável em termos de preços para esses itens que fazem parte da vida de qualquer profissional e parlamentar. Então, foi um estado extremamente agradável para as mulheres da família. Já para o nosso Aerto, foi simplesmente um interminável desfilar por locais e levantamentos de preço. Não é isso, Aerto? O que traduz exatamente uma visão de vida, voltado para, na vida pública, o sindicato e esta casa, e na vida privada, para a família. Filho de Arão Alves de Luna e de Ana Leonísia Cordeiro Luna, casado com Ana Rita Brito Luna, teve 5 filhos. 5 filhos. Primeira desses filhos é exatamente a Gilbana. Em seguida, o Aerto aqui presente, o Anaerto, o Alberto e o Analberto. 5 filhos, Analberto já falecido, 11 netos, 4 bisnetos, a quem ele dedicou aquilo que talvez de mais precioso ele possa ter tido, que é o seu amor pelo próximo e pelos seus familiares. Uma coisa interessante, não sei se coincidência ou superstição, mas vocês devem ter visto que ele é filho de Arão e Ana, casado com outra Ana, e dos 5 filhos, 4 começam com a letra A. Não por acaso a mesma que abre a mais linda palavra da nossa língua: amor, amar. Este era Gilberto. Um homem de escolhas de vida inteira, um homem, portanto, que se entregou à vida, não como fuga, mas sobretudo como afirmação dessa própria vida. Presidente, para concluir, esta cerimônia nasceu quando Vossa Excelência me ligou e me avisou que o pai de Aerto se encontrava hospitalizado. Está lembrado? Desde esse dia, nós passamos a trocar telefonemas todo dia. Praticamente. Não é isso, Aerto? Praticamente. Eu narrava as vicissitudes de um irmão que se encontra hospitalizado, com uma mesma patologia, com o mesmo problema muito similar ao que nos tirou Gilberto. E durante dias e muitos dias, nós trocávamos esperança, nós trocávamos, às vezes, tristeza, nós trocávamos eventuais e fugazes alegrias. E assim nos aproximamos. Eu a perguntar pelo seu pai, ele a nos perguntar sobre o nosso irmão. E isso nos fez muitíssimo mais próximos. E isso também me fez conhecer quem eu não conhecia. Aproximando de Aerto, eu conheci Gilberto. Pois em Aerto eu descobri as qualidades do afeto, da firmeza, da proximidade, do apoio, da bondade, que me permitam dizê-lo, seriam impossíveis se não tivesse o pai que teve. Através de você, Aerto, e eu espero um dia, através de todos os seus familiares e do seu pai, eu pude me aproximar de quem não fui próximo. Eu pude conhecer quem eu não conheci. Eu pude abraçar aquele que nunca estreitei. Através de você, eu firmei convicção de que deveria propor esta sessão
para que assim nós pudéssemos não apenas homenagear a memória do seu pai, não apenas a memória de um sindicalista, não apenas a memória de um parlamentar, mas, sobretudo, nós pudéssemos, e essa é a grande função da memória, projetar o seu exemplo para adiante, para frente, para o futuro, que é a maneira de lhe conceder, aqui entre nós, a eternidade, que é a maneira de guardar na memória o seu exemplo, exemplo que você segue tão bem. Quando Gilberto se despediu de nós todos, o mundo já não era ou já não carregava as nuvens que eu aqui referi. A Europa não estava em guerra, o Brasil não vivia uma ditadura. Nós vivíamos e vivemos uma democracia. Se pratica um sindicalismo muito mais livre. Essa casa teve recuperado todos os seus poderes. E o povo do Recife, em que pese as suas dificuldades, continua a sua caminhada e a sua luta em busca de uma vida melhor ao qual dedicou Gilberto Luna grande parte dos seus anos de vida. Como exemplo, como homem, como pai de família, como profissional, como sindicalista, meus parabéns, viva Gilberto Luna, viva os seus familiares, viva o Recife! Nós gostaríamos de registrar, dizer a todos dois que se sintam com assento à mesa, o nosso deputado estadual Heriberto Medeiros e o nosso companheiro também Valdemar Borges, todos nos honram com sua presença. Eu passo a palavra ao vereador, filho do homenageado, vereador Aerto Luna. Bom dia a todos. Gostaria de iniciar cumprimentando o presidente e amigo Vicente André Gomes, presidente do Sindicato de Taxistas. Não vou repetir amigos, porque senão eu vou repetir em todos. Everaldo Menezes, representando os taxistas aqui presentes, Gilvan Andrade, presidente da União Geral dos Trabalhadores, Gustavo Valfrido, autor da homenagem, o vereador Raul Jugman. Muito obrigado por me estar dando essa oportunidade de prestigiar Gilberto Luna. Aos deputados e amigos Valdemar Borges e Heriberto Medeiros, também companheiro dele nesta casa. Quero agradecer a presença da minha irmã Gilbana, que está representando a família, o irmão Alberto e a minha mãe Ana, que não teve condições psicológicas e emocional e de saúde por estar presente. Ao meu sobrinho Felipe, filho do meu irmão que faleceu, e a sua esposa Cleonice. Quero agradecer a Naerto, minha esposa Gorete e meus filhos Alana, Gilberto Neto e a minha nora Lilith. Eu fiz questão de não preparar nenhum texto escrito para falar, porque a oportunidade cabe um discurso do coração, e tentarei fazê-lo à altura do discurso que me antecedeu, de Raul Jugman, que tem o dom da oratória, e eu, como meu pai, não tenho este dom, Raul, mas a gente fala com o coração. Eu começo com uma frase que eu escutei diversas e diversas vezes de Gilberto Luna: eu não quero quantidade, eu quero qualidade.
Acho que os companheiros taxistas aqui escutou muito. E aqui eu estou muito tranquilo, porque todos aqui presentes participaram intensamente da vida de Gilberto Luna. Todos aqui gozaram da sua amizade, da sua intimidade, do seu carinho e do seu respeito. Então, enfim, me sinto bastante à vontade para estar aqui falando para vocês. Gilberto Luna, eu não vou me atentar ao seu currículo, porque Raul fez uma pesquisa muito bem e se aprofundou muito sobre a história e a passagem de Gilberto Luna aqui entre nós. Mas eu queria colocar algumas particularidades, algumas peculiaridades do meu pai. Um homem que tinha duas paixões na vida, três paixões: a família, os taxistas, a categoria, a classe e a política. Ele não fez outra coisa na vida de que se dedicar tempo integral a essas três famílias que ele tinha. Um homem que fazia questão de dizer que não tinha estudo, mas foi formado na Universidade da Vida. E eu completo com doutorado e mestrado, porque soube muito bem aproveitar o recado que Papai do Céu mandava todos os dias. Soube muito bem aproveitar as oportunidades que surgiram na vida dele. E alcançou na sua plenitude tudo aquilo que desejou, na vida pessoal, na vida política, na categoria. Um homem vencedor. Um homem vencedor em todos os aspectos. Um homem vencedor porque tudo aquilo que ele planejou. Quando eu perguntava a Raul, papai, você não quer ser deputado, não? Ele fazia, não. Para quê? Para quê? Estou bem aonde estou junto do meu povo, estou junto da minha família, estou junto dos taxistas. Um homem que amou tanto a categoria que morreu no dia de São Cristóvão. Um homem que amou tanto a sua família que preparou tudo. Se a gente for transformar a vida da gente numa novela, não era todo escritor que fazia um roteiro tão competente como ele fez. Ele preparou a sua partida nos mínimos detalhes. Ninguém sabe o dia que vai morrer. A morte pertence a Deus. Ele não sabia que ia morrer no dia 25 de julho. Mas se a gente for analisar, há mais de um ano, ele vinha tomando atitudes que depois da partida dele é que a gente percebeu. Isso tem um nome: sabedoria. Um homem sábio, ele fazia das pequenas coisas se tornar grandes. Um homem que sabia cultivar as amizades. Fez muitas amizades nesta casa. Aliás, ele não conseguiu fazer inimigo. Um homem que passou 26 anos
nesta casa sem nenhum inimigos. Opositores, sim. Pessoas que pensavam diferente dele, sim. Esta é uma casa de diferenças. Mas ele sabia conviver muito bem. Um homem que exerceu o cargo de secretário desta casa, quando Valdemar era presidente, e ele fala muito bem dessa sintonia, Valdemar, deputado, com Vossa Excelência, que eu sou grato, e ele sempre foi grato pela confiança e pelo respeito que você tinha com o trabalho dele. Eu agradeço em nome dele. Um homem, como eu estava dizendo, passou nesta casa e respeitou do barbeiro ao mais alto funcionário da casa, que construiu um lugar para guarda, que reformou a barbearia. Ele tinha um olhar diferenciado, ele tinha um olhar humano. Um homem que não se conformava que este plenário não poderia receber um caixão porque o caixão não entrava. Quando tinha algum velório, tinham que se tirar uma janela, o caixão entrar. A primeira coisa que ele fez, quando secretário, foi mandar alargar a porta para o caixão entrar. Está lembrado disso, ó? E ele entrou. Porque ele tinha um olhar diferenciado. Ele via as coisas de uma forma sublime. Ele via valor onde não tinha. Ele via valor onde não tinha. Um homem que foi um vencedor na política, estrategista. Ele disse que aprendeu muito com Heriberto. Aprendeu muito, conversava muito. Um homem que sabia fazer conta. Um homem que sabia dar valor às pessoas, do pequeno ao grande. Eu me sinto orgulhoso de ter sido escolhido pelo meu pai para dar continuidade ao seu trabalho. Ele me chamou, depois de conversar com a família, fez o convite, aí disse: eu só tenho uma condição. Qual? Converse com a sua família primeiro. Não dê a resposta. Essa resposta não é só sua, é da sua família. Se eles acharem que você deve, aí você pensa no que você vai fazer. Porque na política, meu filho, só são flores não. Na política, você deixa de ser você passa a ser os outros. Na política, você perde a sua privacidade. Na política, você tem que dar muito trabalho e muito amor. E às vezes você vai tirar um pouquinho da sua família para levar para a política. E é verdade. É verdade. Eu nunca tive, não tenho e não terei vergonha de ser político, Raul. Porque eu tenho a missão de fazer da política um estilo de vida, assim como meu pai.
Política não é profissão. Política é paixão. Política é missão, é determinação. E foi assim que ele construiu a vida dele. Foi assim que ele fez o legado dele, não só na política partidária, mas também na política sindical. Um homem 40 anos à frente do Sindicato dos Taxistas. 40 anos. Sem oposição. Eu costumo dizer que ninguém consegue mentir por tanto tempo. Então, se ele teve essa vida toda de sucesso, de conquista, é porque ele foi verdadeiro em tudo naquilo que ele fazia. Quero agradecer a presença de André, de Eurico, que esteve aqui, de todos os vereadores que aprovaram por unanimidade a proposta dessa sessão apresentada por Raul Jugman, e dizer que a passagem de Gilberto Luna não foi em vão. Ele deixa a sua história, ele deixa o seu legado, ele deixa o seu aprendizado para nós continuarmos essa longa caminhada. Então, quem passa nessa vida e faz o que Gilberto Luna fez e deixa o que ele deixou, com certeza ele está sentado ao lado do Pai, porque o coração dele era imenso. Era imenso. E eu peço misericórdia de Deus para que ele mantenha ele lá em um bom lugar e que de lá ele nos conduza nos nossos caminhos, nos nossos posicionamentos, na nossa direção. Um abraço a todos vocês. Muito obrigado por terem vindo. E eu gosto sempre de dizer uma frase: amigo do meu pai, amigo meu é. Muito obrigado. A mesa tem a honra de registrar a presença do nosso vereador André Regis. Meus senhores e minhas senhoras, estou afônico, mas na condição de presidente não poderia deixar de registrar algo que eu considero importante. Primeiro, registrar o belíssimo discurso de Raul Jugman. Um discurso emocionante. Um discurso que registra a cabeça de todos os vereadores que ele aqui representou. Dizer que o discurso é tão perfeito que a matéria, Raul, se desse menos dor de cabeça a mim, era perfeito. Meus amigos, DNA é algo genético. E a gente não pode ter DNA sem ser irmão. Mas eu costumo dizer que mais do que ter o DNA é ter a vontade de ser irmão. Nós temos vontade de ser irmão. E Aerto Luna.
Conheço essa família de muitos anos, Raul. Fui médico de Analberto Luna. Fui médico dele, participei na condição de médico e não de político dos aperreios da luta familiar. E registrei naquele momento a família, que é algo mais sagrado desta vida. O espírito de solidariedade, a participação do sofrimento, as angústias de Gilberto Luna. Isso faz muitos anos. Eu era recém-formado. Evidentemente que Alberto não está aqui, está em Natal. Mas os representantes da família, Gilbana, Anaerto e os netos, e a viúva que não se encontra presente, mas a nora, que só não é filha porque não tem DNA, mas Gilberto tinha um carinho especial por ela, nos faz não apenas ter a honra de presidir uma sessão de homenagem a Gilberto Luna, mas dizer que a Comissão Executiva da Câmara Municipal do Recife definiu ontem, em entendimento com o primeiro secretário, que o Centro de Estudos da Câmara Municipal do Recife receberá o nome Aerto Luna. Declaro, Gilberto Luna, declaro encerrada a sessão e dizer que a Câmara Municipal do Recife se sente profundamente honrado de ter tido a feliz iniciativa do vereador Raul Jugman de prestar uma homenagem tão merecida da Casa José Mariano. Parabéns, vereador. Mas qualquer coisa que avisa a